Passando aqui para poder falar com vocês a respeito de produtividade. Eu tenho verificado, né, e percebido que aquelas pessoas que possuem já um ritmo de produtividade alta estão utilizando esse momento para trabalhar ainda mais do que já trabalhavam. E, paradoxalmente ou não, aqueles que já tinham uma má disciplina continuaram ainda mais mal disciplinados agora. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu acreditava que nesse momento exatamente o oposto aconteceria, né? Aqueles que já são produtivos manteriam as suas produtividades e o oposto seriam exatamente aqueles que não são produtivos e enfrentando essa crise se tornariam automaticamente mais produtíveis pela força da necessidade propriamente dita. E como isso não aconteceu, né, eu passei a fazer uma reflexão sobre isso e percebi que, na verdade, talvez essas pessoas elas não saibam fazer de uma forma diferente. Elas não saibam que existe uma forma de ser mais produtivas, de gerarem resultados de forma mais eficiente. E isso é um grande perigo, porque grande parte da nossa vida a gente é pautada por referências, né? E essas referências elas são exatamente as bases daquilo que nós fazemos e de como nós fazemos. E no momento em que nós não temos uma outra referência, nós acabamos reféns automaticamente daquele modus operandi antigo que nós tínhamos. Então, quando você percebe uma pessoa ao seu lado sendo muito mais produtiva, sendo muito mais geradora de resultados, naquele momento você se inspira e busca também uma melhoria. Só que se você não tem uma pessoa ao lado, principalmente agora nesse momento de home office, para que seja essa referência, você acaba sendo referência ou refém de si mesmo, da sua própria visão de mundo, da sua própria crença. E nesse momento o sofá e o Netflix podem ser realmente uma solução mais confortável. E o meu desafio aqui, nesse momento de quarentena, particularmente, tem sido exatamente deixar de trabalhar, diminuir o ritmo, porque eu acredito que nesse momento, aqueles que estiverem totalmente envolvidos, engajados e gerando novidades e inovação, serão aqueles que estarão à frente depois disso tudo passar, né? Depois dessa loucura ser finalizada. Então, o meu convite hoje é para que você faça uma reflexão sobre quais têm sido as suas referências em relação à produtividade nesse meio do caminho, né? Então pensa aí, você tem sido produtivo, você tem sido improdutivo e como que você poderia fazer para adotar uma maior produtividade no seu trabalho, no seu home office, nas suas atividades. E uma coisa que eu acho muito importante frisar é que produtividade é completamente diferente de ocupação. Uma pessoa que se coloca estando sempre ocupada, muitas vezes é uma pessoa que tem uma baixa produtividade, exatamente porque ela se ocupa o tempo todo e ela não percebe que produzir é completamente diferente de estar ocupado. Tarefas de produtividade são tarefas que estejam conectadas, né? Que estão totalmente conectadas com os teus objetivos futuros, com uma meta maior, com alguma coisa que você tenha definido como importante para a tua vida. E as tarefas como é que eu posso dizer? As tarefas de ocupação são tarefas que muitas vezes são tarefas de distração, que te tiram do caminho exatamente desse objetivo maior. Então, às vezes, você pode até se confundir achando que está sendo produtivo simplesmente por estar sendo ocupado. E isso é um grande perigo, principalmente nesses dias de hoje, onde nós perdemos um pouco a parte da referência. Porque quando você está num escritório ou quando você está envolto a outras pessoas, no momento em que você observa e olha para o lado, você acaba fazendo uma comparação sadia. Só que em casa, isolado, essa comparação diminui. E isso pode ser bom para aqueles que já são produtivos, mas pode ser muito ruim para aqueles que são tipicamente improdutivos ou não tão produtivos assim. Então pense nisso. Pense que as pessoas que vão sair do outro lado dessa crise serão pessoas muito mais fortalecidas, serão exatamente aquelas que se posicionaram de uma forma fora dos padrões, de uma forma extrema, na mesma proporcionalidade que essa situação necessita e gera
na gente, né? Então, situações extremas exigem automaticamente atitudes extremas. Então, eu convido você a adicionar 2 horas a mais de trabalho no seu dia, talvez 3 horas, dependendo do seu grau de desafio que você tenha vivenciando, que você esteja vivenciando. Pensa nisso, pensa nisso, porque isso pode ser uma grande saída para você gerar resultados incríveis agora mesmo durante a crise e depois que ela passar, estar anos-luz à frente do teu concorrente que provavelmente agora está trabalhando.